A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de Salvador, na Bahia, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos arranha-céus do bairro nobre de Ondina. O Hospital Particular Santa Cruz erguia-se imponente no topo de uma colina, com suas fachadas de vidro reluzente e jardins bem cuidados, um oásis de luxo em meio ao caos da cidade grande. Dentro daqueles corredores climatizados, o cheiro de antisséptico misturava-se ao aroma sutil de flores frescas nos vasos, um contraste gritante com o mundo lá fora, onde o trânsito engarrafado e as buzinas impacientes ecoavam como um lembrete constante da vida real. Mariana sentia o peso de tudo isso enquanto apertava a barriga, caminhando devagar pelo saguão de entrada. Aos 28 anos, ela era uma visão de delicadeza e cansaço. Cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, olhos castanhos profundos marcados por noites mal dormidas e uma blusa solta que mal disfarçava o volume de 6 meses de gravidez. Vinda de uma família humilde do interior da Bahia, onde o pai pescava em redes velhas e a mãe costurava para vizinhos, Mariana havia sonhado com uma vida melhor. E ela veio, na forma de Rodrigo, o milionário de 35 anos que a cortejara com jantares em restaurantes chiques e promessas de um futuro dourado. Mas o sonho azedara rápido, como o leite que ela comprava no mercadinho da esquina antes de se mudar para o apartamento de cobertura, com vista para o mar. Rodrigo esperava no consultório do obstetra, braços cruzados, o rosto endurecido pela impaciência. Ele era o tipo de homem que o dinheiro moldara. Alto, ombros largos de academia, terno italiano impecável mesmo em um dia chuvoso e um relógio de ouro que brilhava como um troféu. Herdeiro de uma rede de construtoras que devorava terrenos na costa baiana, Rodrigo via o mundo como uma extensão de seus caprichos. O casamento com Mariana fora um capricho também. Ela era bonita, doce, o oposto das mulheres calculistas que frequentavam seus círculos. Mas agora, com a gravidez, ele via apenas um empecilho. Um filho? Agora? Quando as coisas estão decolando? Resmungara ele semanas antes, durante uma briga no iate ancorado na Baía de Todos os Santos. Vamos logo com isso, Mari, disse Rodrigo ao vê-la se aproximar, a voz baixa, mas cortante, como se o hospital inteiro fosse uma intrusão em sua agenda lotada. Ele a pegou pelo braço, os dedos apertando mais do que o necessário, guiando-a pelo corredor em direção à sala de exames. Mariana mordeu o lábio, sentindo o desconforto familiar subir pela espinha. Ela sabia que não devia reclamar. Afinal, era ele quem pagava pelas consultas caras, pelos exames que confirmavam que o bebê estava saudável apesar de tudo. O consultório era um espaço acolhedor, com paredes claras e uma poltrona de couro macio. A doutora Carla, uma mulher de meia idade com óculos de armação fina, sorriu ao recebê-los. Bom dia, casal. Como estamos hoje? Perguntou enquanto Mariana se acomodava na maca, o gel frio sendo aplicado em sua barriga para o ultrassom. Rodrigo ficou de pé, olhando o celular, ignorando a conversa inicial. Mariana respondeu com voz suave, descrevendo as dores nas costas e o cansaço que a impedia de dormir. A tela piscou a vida, revelando a imagem granulada do bebê, um perfil minúsculo, coração batendo ritmado. Está tudo perfeito, anunciou a doutora com um tom de alívio. O crescimento está no ritmo certo. Parabéns, vai ser um menino forte. Mariana sorriu, os olhos marejados tocando a tela como se pudesse alcançar o filho ali dentro. Era o primeiro vislumbre real de esperança em meses. Mas Rodrigo bufou, virando-se para ela. Ótimo, agora podemos ir? Tenho uma reunião em meia hora no escritório, e o trânsito nessa chuva vai ser um inferno. A doutora ergueu uma sobrancelha, mas continuou o exame em silêncio. Quando terminaram, Mariana se levantou devagar, vestindo-se com cuidado. Obrigada, doutora, murmurou ela, enquanto Rodrigo já estava na porta, gesticulando impaciente. No elevador, descendo para o estacionamento, o ar ficou pesado. Mariana tentou puxar conversa. Você viu? Ele tem um narizinho igual ao seu, Rô. Vai ser lindo. Lindo? Rodrigo riu, um som seco e sem humor. Mari, acorda. Isso tudo é uma complicação.
Eu te avisei que não era hora. Minha família já está no meu pé por causa dessa história. E agora você quer que eu pare tudo para brincar de papai? As palavras a atingiram como um soco. Mariana recuou contra a parede do elevador, a mão protetora na barriga. Mas é nosso filho, Rodrigo. Eu pensei que você... Eu o quê? Que eu ia virar o marido perfeito. Ele se aproximou, o rosto vermelho de raiva contida. O elevador parou no subsolo, as portas se abrindo para o ar úmido e o som distante de motores. Você veio do nada, Mari. Eu te tirei daquela vidinha miserável no interior, te dei tudo. E agora isso? Uma gravidez indesejada me amarrando? Eles saíram para o estacionamento coberto, onde o SUV preto de Rodrigo brilhava sob as luzes fluorescentes. Mariana parou, as lágrimas escorrendo agora, misturando-se à umidade da chuva que entrava pela rampa. Indesejada? É assim que você vê a gente? Eu te amo, Rô. Eu aguento tudo por você, mas isso é nosso. Rodrigo parou, virando-se bruscamente. Seus olhos, frios como o aço das vigas que sua empresa erguia, fixaram-se nela. Ama. Você ama o que eu te dou, isso sim. Casa, roupas, viagens. Sem mim você volta para aquele buraco onde nasceu, pescando sardinhas com o pai. Ele gesticulou com raiva, o braço se movendo rápido demais. Sai da frente, mulher. Eu não tenho tempo para drama de novela. O empurrão veio sem aviso, a palma da mão aberta contra o ombro dela, forte o suficiente para fazê-la tropeçar para trás. Mariana cambaleou, o salto escorregando no piso molhado, e caiu contra uma pilastra de concreto. A dor explodiu na barriga, aguda e aterrorizante, como se o mundo inteiro se partisse ao meio. Ela gritou, as mãos voando para proteger o ventre, enquanto o pânico a invadia. Meu Deus! O bebê! Rodrigo congelou por um segundo, o rosto pálido, mas logo recuperou a compostura. Foi só um tropeço, Mari. Para de exagerar. Ele abriu a porta do carro, mas ela não se mexeu, o corpo encolhido no chão frio, o coração disparado de medo e dor. No hospital, o alarme soou quando enfermeiras correram para o subsolo após o chamado de emergência de um segurança. Mariana foi levada de maca de volta aos corredores que acabara de deixar, o rosto contorcido em agonia silenciosa. Rodrigo seguiu, murmurando desculpas vazias, mas seus olhos traíam o cálculo frio. Como consertar isso sem manchar sua imagem? Enquanto a levavam para a sala de cirurgia de emergência, um homem observava da porta do bloco cirúrgico. Dr. Eduardo Almeida, cirurgião renomado de 60 anos, com cabelos grisalhos e uma presença serena que acalmava pacientes há décadas. Ele ajustou as luvas, sem saber ainda que a mulher na maca era ligada a ele por laços do passado. Laços que Rodrigo, seu afilhado, havia esquecido convenientemente. Eduardo franziu a testa, sentindo um pressentimento ruim enquanto a equipe se mobilizava. A chuva lá fora intensificava, batendo nas janelas como um aviso de tempestade maior por vir. As luzes frias da sala de cirurgia de emergência piscavam como estrelas artificiais, cortando a penumbra estéril que envolvia tudo. O zumbido constante dos monitores cardíacos ecoava no ar carregado de tensão, misturando-se ao bip ritmado que monitorava o coração fraco do bebê. Mariana jazia na mesa de metal, o corpo imóvel sob o peso da anestesia local que a doutora Carla havia administrado às pressas. Seus olhos vidrados de dor e terror fixavam o teto branco, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelas têmporas. A barriga exposta, marcada por veias azuis proeminentes, parecia vulnerável demais, como se o menor movimento pudesse romper o frágil equilíbrio que a mantinha unida àquele ser minúsculo dentro dela. Pressão arterial caindo para 90/60, anunciou a enfermeira auxiliar. Uma mulher de uns 40 anos com mãos firmes e sotaque baiano carregado, ajustando o soro que pingava devagar no braço de Mariana. Doutor, precisamos agir rápido. Há sinais de descolamento prematuro da placenta. Dr. Eduardo Almeida inclinou-se sobre a mesa, os olhos experientes, escrutinando os monitores enquanto vestia a bata verde cirúrgica. Aos 60 anos, ele carregava o peso de milhares de cirurgias nas costas curvadas pelo tempo, mas sua voz permanecia calma,
um farol em meio ao caos. Prepare o bisturi e o aspirador. Vamos estabilizar a mãe primeiro. Equipe, mantenham o foco. Essa vida depende de nós agora. Ele não havia reconhecido Mariana de imediato, não com o rosto dela pálido e inchado pela agonia, mas quando a maca passou pelo corredor, algo no jeito como ela se encolhia, protetora, o atingiu como um eco distante. Anos atrás, em uma Salvador menos frenética, ele batizara o afilhado Rodrigo em uma igreja simples no Pelourinho, prometendo guiá-lo com sabedoria. Eduardo era o bilionário por trás de investimentos em saúde e imóveis, um homem que construíra impérios discretos, longe dos holofotes que Rodrigo tanto buscava. Fora padrinho não só no batismo, mas na vida. Pagara estudos, dera conselhos ignorados. E agora, ali estava o destino tecendo fios invisíveis. Do lado de fora da sala, no corredor estreito ladeado por portas de vidro fosco, Rodrigo andava de um lado para o outro, o terno amarrotado pela umidade da chuva que ainda grudava em seus sapatos italianos. O celular vibrava incessantemente no bolso. Chamadas da construtora, da família, de advogados que ele já imaginava precisar. Merda, 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 murmurava para si mesmo, passando a mão pelos cabelos escuros, agora desgrenhados. O empurrão fora impulsivo, um lapso de raiva acumulada. As brigas constantes, a pressão dos negócios, o medo de que um filho o prendesse a uma vida que ele via como armadilha. Mariana era conveniente, mas não essencial. Ou pelo menos era o que ele repetia mentalmente para justificar o pânico que o corroía agora. Uma enfermeira passou carregando uma bandeja de instrumentos e ele a interceptou. Ei, como ela está? Meu filho. O bebê? A voz saiu mais rouca do que pretendia, traída pelo sotaque educado que mascarava suas origens de classe média alta. Estamos cuidando dela, senhor. O doutor está operando. Por favor, espere na sala de espera, respondeu a enfermeira seca, sem tempo para delicadezas. Ela o viu como tantos outros. Maridos que chegavam tarde, com olhares calculistas. Rodrigo recuou, sentando-se em uma cadeira plástica dura na área de espera, o contraste com os sofás de couro de sua cobertura parecendo uma punição. Lembrou-se de como tudo começara. Conhecera Mariana em uma feira de artesanato no Mercado Modelo, ela vendendo pulseiras tecidas pela mãe. Rira da ingenuidade dela, da fé simples em um futuro melhor. Casara-se por capricho, mas o divórcio seria um escândalo. Manchetes nos jornais locais, fofocas nos círculos de elite de Ondina. Eu não posso perder tudo por causa disso, pensou, o estômago revirando. Mandou uma mensagem rápida para o advogado. Acidente no hospital. Esposa grávida. Preciso de discrição. Dentro da sala, o bisturi cortou a pele com precisão, o sangue escorrendo em fios finos que a equipe sugava imediatamente. Eduardo trabalhava em silêncio, as mãos steady como as de um maestro, removendo o coágulo que ameaçava o suprimento de oxigênio ao bebê. Placenta estabilizando, disse ele, após minutos que pareceram horas. O feto está respondendo. Vamos monitorar, mas parece que vamos salvar os dois. Mariana, semiconsciente, ouviu fragmentos das palavras como um sonho distante. A dor havia se tornado um latejar surdo, mas o medo persistia, uma âncora no peito. Meu menino, por favor, aguente, sussurrava em pensamentos, imaginando o rostinho que vira no ultrassom. Vinda das ruas poeirentas de Feira de Santana, onde a família mal pagava as contas com o peixe do pai e os remendos da mãe, ela aprendera cedo a resiliência. Mas isso era diferente. Um amor que crescia dentro dela, uma esperança que Rodrigo tentava esmagar. Lágrimas quentes escorreram novamente, e ela apertou a mão da enfermeira ao lado. Ele me empurrou. Meu marido. Não queria isso. A enfermeira trocou um olhar com Eduardo, que pausou por um segundo, o bisturi suspenso. Empurrou. Repetiu ele baixinho, a voz carregada de uma raiva contida. Fechou a incisão com pontos meticulosos, mas sua mente corria. Quando a cirurgia terminou e Mariana foi transferida para a recuperação, ele saiu para o corredor, tirando a máscara suada. E ali viu Rodrigo,
o rosto inconfundível do afilhado que não via há anos. Rodrigo? Chamou Eduardo, a voz grave ecoando no espaço vazio. O jovem ergueu os olhos, surpreso, o reconhecimento misturado a alívio forçado. Padrinho, você está aqui? Graças a Deus, disse Rodrigo, levantando-se rápido, estendendo a mão como se nada tivesse acontecido. Mas Eduardo não apertou. Em vez disso, cruzou os braços, os olhos cinzentos perfurando como lâminas. O que diabos aconteceu aqui? A paciente disse que você a empurrou. Grávida, no hospital. Explique-se, rapaz, e rápido, antes que eu chame a polícia. Rodrigo engoliu em seco, o ar do corredor parecendo sufocante apesar do ar-condicionado. A chuva lá fora batia mais forte nas janelas, um rugido que espelhava a tempestade interna. Ele abriu a boca para negar, mas as palavras travaram. O passado, o padrinho que o criara como filho, agora era o juiz impiedoso. Mariana, na cama de recuperação, ouvia vozes distantes, o corpo exausto, mas o espírito acendendo uma faísca de justiça. Pela primeira vez, ela não se sentia sozinha na luta. A chuva persistia em Salvador. Um véu cinzento que embaçava as janelas altas do Hospital Santa Cruz, transformando o bairro de Ondina em um borrão de luzes e sombras. Dentro do quarto de recuperação, o ar era um misto de cheiro de lençóis frescos e o zumbido suave do ar-condicionado, que lutava contra a umidade invasora. Mariana piscava devagar, emergindo da névoa da anestesia, o corpo pesado como se ancorara no fundo da Baía de Todos os Santos. A dor na barriga era um eco distante agora, controlada por analgésicos que corriam pela veia. Mas o medo ainda latejava, afiado como as ondas que batiam nas praias de Itapuã durante as tempestades. Ela virou a cabeça devagar, os olhos castanhos encontrando a enfermeira que ajustava o soro ao lado da cama. Era a mesma de antes, com o sotaque baiano acolhedor que lembrava as tias de Feira de Santana, sempre prontas com um café forte e conselhos práticos. Como você se sente, minha filha? Perguntou a mulher, chamada Lúcia, com uma voz baixa e maternal, limpando o suor da testa de Mariana com um pano úmido. O bebê está bem, graças a Deus. O doutor salvou os dois. Mas você precisa descansar, hein? Nada de se mexer muito. Mariana assentiu fracamente, a mão instintivamente indo para a barriga, sentindo o volume ainda firme sob o lençol fino. Meu menino. Ele aguentou? Sussurrou, a voz rouca de lágrimas não choradas. Lúcia sorriu apertando sua mão com gentileza. Aguentou sim, coraçãozinho batendo forte. Você é guerreira, viu? Muita gente não passa por isso e sai inteira. Lá fora, no corredor, o confronto entre Eduardo e Rodrigo ganhava intensidade. As vozes ecoando baixas, mas carregadas como trovões abafados pela distância. Eduardo havia levado o afilhado para uma salinha adjacente, longe dos olhos curiosos das enfermeiras, mas perto o suficiente para que fragmentos das palavras vazassem pela porta entreaberta. Rodrigo, agora suado e descomposto, andava de um lado para o outro no espaço apertado, mobiliado apenas com uma mesa de metal e cadeiras de plástico. O terno, antes impecável, pendia amarrotado, e seus olhos, avermelhados, evitavam o olhar penetrante do padrinho. Foi um acidente, padrinho, insistiu Rodrigo, a voz tremendo com uma mistura de raiva e súplica. Ela tropeçou, eu juro. Estávamos brigando, sim, mas eu nunca. Eu amo aquela mulher. É o estresse dos negócios, a família pressionando por herdeiros legítimos, tudo isso. Você sabe como é, com as construtoras engolindo terrenos na orla, os investidores no meu pé. Eu não queria machucá-la. Eduardo permaneceu imóvel, encostado na parede, os braços cruzados sobre o peito largo, marcado por décadas de cirurgias longas e noites sem dormir. Seus cabelos grisalhos, úmidos da umidade que se infiltrava pelas frestas, davam-lhe um ar de profeta severo, mas era a decepção que endurecia suas feições. Ele se lembrava de Rodrigo menino, correndo pelas ruas do Pelourinho durante as festas juninas, com olhos cheios de sonhos inocentes. Fora ele quem financiara a faculdade de administração, quem o introduzira nos círculos de negócios em Salvador,
transformando o garoto de família modesta em um milionário voraz. Mas o dinheiro corrompera como um veneno lento, e agora ali estava o fruto podre. Violência contra a mulher que carregava seu sangue. Acidente? Repetiu Eduardo, a voz grave e controlada, cada palavra como um corte preciso. Ela disse que você a empurrou, Rodrigo, grávida de 6 meses, no estacionamento de um hospital. Isso não é acidente, é covardia. Eu vi os hematomas no ombro dela, o descolamento que quase custou a vida dos dois. Você, que eu criei como filho, virando as costas para o que é certo por causa de ego e grana. Rodrigo parou, as mãos cerradas em punhos, o rosto contorcido. Você não entende. Ela veio do interior, padrinho, de uma família de pescadores que mal come. Eu a tirei dali, dei luxo, carro, apartamento na Barra. E agora ela quer me prender com essa gravidez? Minha mãe já está falando em deserdar, os sócios rindo pelas costas. Eu construí tudo isso sozinho, sem você. As palavras saíram em um jorro, o sotaque baiano escapando nas consoantes enroladas, traindo as raízes que ele tanto desprezava. Eduardo balançou a cabeça, um suspiro pesado escapando dos lábios. Sozinho? Eu te dei o primeiro investimento, rapaz. Te ensinei a ser homem, não monstro. E agora você machuca a mãe do seu filho por medo de perder o império. Isso não é força, é fraqueza. Se eu soubesse que você viraria isso, teria te deixado no barro do subúrbio de onde saímos. O silêncio caiu como a chuva lá fora, pesada e incessante. Rodrigo desabou em uma cadeira, o corpo curvado, as lágrimas, raras e odiadas, brotando nos cantos dos olhos. Pela primeira vez em anos, ele sentiu o peso da herança que Eduardo lhe dera. Não só dinheiro, mas valores que ele enterrara sob pilhas de contratos. O que eu faço agora? Murmurou a voz quebrada. Ela vai me odiar. E você? Você vai me renegar? Eduardo hesitou, o coração dividido entre o afilhado e a justiça. Caminhou até a janela, olhando o mar agitado além das luzes da cidade, onde ondas quebravam contra as pedras da costa. Eu não te reneguei ainda, mas isso muda tudo. Você vai ficar aqui e pedir perdão de verdade, não com palavras vazias. E eu vou cuidar dela, como cuidei de você. Mas se isso se repetir, Rodrigo, eu lavo as mãos. A polícia pode vir, os jornais também. Seu império não vale uma alma. De volta ao quarto, Mariana ouvia os ecos distantes, o peito apertado de uma mistura de alívio e raiva. Lúcia, percebendo sua inquietação, sentou-se ao pé da cama, pegando sua mão novamente. Escuta aqui, minha querida. Homens como esse, cheios de pose, quebram fácil quando a verdade bate. Você é forte, veio de onde o povo luta todo dia. Pescarias ruins, contas apertadas, mas família unida. Seu menino vai nascer para te orgulhar, não para sofrer. Mariana sorriu debilmente, as lágrimas finalmente caindo livres. Eu aguento, tia, mas dói tanto. Ele era meu sonho, sabe? Agora só quero proteger o que é meu. A enfermeira assentiu, oferecendo um copo d'água fresca, um gesto simples que aquecia mais que qualquer cobertor. No corredor, passos se aproximavam. Eduardo voltando, com Rodrigo atrás, cabisbaixo. A porta se abriu devagar e Mariana ergueu os olhos, enfrentando o marido pela primeira vez desde o empurrão. Não havia mais medo neles, só uma determinação quieta, forjada nas ruas de Salvador, onde a resiliência era o único luxo acessível. Rodrigo parou na soleira, as palavras de desculpa travadas na garganta, enquanto Eduardo observava, pronto para intervir. A chuva amainava lá fora, mas a tempestade interna mal começara, prometendo transformações que nenhum deles previra. A luz suave da tarde filtrava pelas persianas semifechadas do quarto de recuperação, pintando listras douradas no piso de linóleo gasto do Hospital Santa Cruz. O som distante das ondas da Baía de Todos os Santos misturava-se ao bip constante do monitor fetal, um lembrete ritmado de que a vida, frágil mas teimosa, persistia. Mariana ergueu o olhar para Rodrigo, parada na soleira como um estranho em sua própria história. Seus olhos, outrora cheios de admiração por ele, agora carregavam uma frieza forjada na dor, como o ferro das redes de pesca que o pai usava nas águas rasas de Feira de Santana.
A barriga ainda doía levemente, um lembrete latejante do empurrão, mas era o coração que sangrava mais, traído por um homem que ela vira como salvação. Rodrigo deu um passo hesitante para dentro, as mãos trêmulas ao lado do corpo, o terno amarrotado parecendo uma armadura rachada. Atrás dele, Eduardo permanecia na porta, uma presença imponente e silenciosa, os braços cruzados, como se guardasse o limiar entre o perdão e o abismo. O ar no quarto ficava denso, carregado pelo cheiro de desinfetante e pela umidade que subia do mar próximo, infiltrando-se pelas frestas como memórias indesejadas. Mari, começou Rodrigo, a voz rouca, quase um sussurro, o sotaque baiano escapando nas vogais alongadas, traindo a fachada de executivo polido. Eu sinto muito. Foi um erro, um momento de raiva idiota. Eu não queria te machucar, nem o bebê. Por favor, me perdoa. Eu te amo, você sabe disso. Mariana não respondeu de imediato. Em vez disso, apertou o lençol com os dedos, sentindo o tecido áspero contra a pele sensível. Lembrou-se das noites em que ele chegava tarde do escritório na orla de Ondina, cheirando a uísque e cigarros caros, prometendo mundos que nunca chegavam. Ela havia trocado as tardes ajudando a mãe a costurar vestidos simples por jantares em restaurantes com vista para o farol da Barra, mas o preço era alto. Silêncios, brigas veladas, a sensação de ser um acessório em vez de parceira. Agora, com o filho entre eles, tudo ruía como as casinhas de taipa que as chuvas destruíam no interior. Ama? Repetiu ela por fim, a voz baixa mas firme, ecoando o eco das conversas sussurradas nas feiras de artesanato onde se conheceram. Você ama o que eu represento, Rô. A garota do interior que não reclama, que aguenta suas ausências e seus caprichos. Mas quando eu engravidei, você me olhou como se eu fosse um peso morto, me empurrou como se eu fosse nada. Meu menino, quase. Quase se foi por sua causa. As palavras pairaram no ar, cortantes como o vento salgado que soprava pelas ruas de Salvador. Rodrigo baixou a cabeça, os ombros caindo, e por um instante ele pareceu o garoto que Eduardo conhecera no Pelourinho, correndo atrás de pipas nas festas de São João, antes do dinheiro o endurecer. Eu sei que errei feio. Os negócios estão me consumindo, Mari. A construtora pegou um contrato grande na costa do Sauípe, mas os concorrentes estão no meu encalço, a família cobrando herdeiro. Eu explodi, mas eu mudo, juro. Vou ser o pai que ele merece, o marido que você precisa. Eduardo pigarreou da porta, interrompendo o fluxo, sua voz grave como o som das conchas na praia de Itapuã. Palavras são fáceis, Rodrigo. Eu te ensinei melhor que isso. Anos atrás, quando te batizei, prometi guiar você para o caminho reto. Mas olha o que você virou. Um homem que machuca os seus por medo de perder o que construiu. Mariana não é troféu, é família. E esse bebê? É sangue do seu sangue, não um empecilho nos seus planos. Rodrigo virou-se para o padrinho, os olhos flamejando com uma mistura de gratidão e ressentimento. Você sempre acha que sabe tudo, né? Pagou minha faculdade, me meteu nos negócios, mas eu construí isso sozinho, sem depender de ninguém. E agora, por causa de um erro, você me julga como se eu fosse o vilão de uma novela das 9? Ele gesticulou para o quarto simples, com suas paredes brancas e o crucifixo modesto acima da cama. Aqui, nesse hospital que você ajudou a erguer, eu peço perdão. O que mais você quer? A enfermeira Lúcia, que observava quieta do canto do quarto, interveio com um tom prático, limpando os monitores com um pano. O que ela quer é verdade, seu moço. Eu vi muitas como ela. Mulheres fortes que vêm do povo das periferias de Salvador, aguentando o tranco sozinhas. Você acha que um sinto muito apaga a dor? Ela quase perde o filho por sua mão. Pense nisso antes de falar em amor. Mariana sentiu uma onda de emoção subir, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Mas não eram só de tristeza. Havia raiva ali, misturada a uma força nova, nutrida pelas palavras de Lúcia e pelo olhar protetor de Eduardo. Ela se mexeu na cama, ignorando a pontada na incisão fresca, e estendeu a mão para o marido, não em perdão cego, mas em desafio. Senta aqui, Rô. Olha para mim de verdade.
Se você quer mudar, começa agora. Nada de advogados, nada de descrição para os jornais. Conta para sua família o que fez. Assume a responsabilidade. Meu pai sempre disse, na Bahia a gente pesca na maré ruim, mas não mente para o mar. Rodrigo hesitou, mas obedeceu, sentando-se na beira da cama com cuidado, como se temesse quebrar algo irremediável. Seus dedos tocaram os dela, frios e trêmulos, e pela primeira vez em meses ele não os retirou. Eu assumo, Mari. Amanhã mesmo ligo para os meus pais, conto tudo, e para os sócios também. Vou reduzir as horas no escritório, ficar mais em casa. Nosso apartamento na Barra. A gente transforma num lar de verdade, não num showroom. Eduardo observava, o coração dividido. Ele via o potencial no afilhado, o menino que salvara da pobreza com bolsas e conselhos, mas também o risco de recaída. Caminhou até a janela, abrindo ligeiramente a persiana para deixar entrar o ar salgado, carregado pelo cheiro de peixe frito das barracas distantes no bairro. Isso é um começo, rapaz. Mas eu fico de olho. Mariana, se precisar de algo, um lugar para ficar, apoio para os exames, minha casa em Stella Mar está aberta. Você não está sozinha nessa. A conversa se estendeu, vozes baixas entrelaçando-se como as ruas estreitas do Pelourinho, cheias de curvas e surpresas. Mariana contou histórias do interior, das noites em que a mãe cantava sambas de roda para acalmar as brigas do pai com as contas, e Rodrigo, surpreendentemente, escutou. Ele falou de sua própria infância, dos dias em que Eduardo o levava para pescar no Rio Vermelho, ensinando que a paciência valia mais que a pressa. Lúcia trouxe um chá de erva doce, um gesto simples que aqueceu o quarto, e por um momento o peso da chuva da manhã pareceu se dissipar. Mas a transformação não era instantânea. Sombras persistiam. Quando Rodrigo se levantou para pegar água, Mariana viu o celular dele vibrar na mesa. Uma mensagem da secretária sobre a reunião adiada. Ele ignorou, mas o gesto a deixou em alerta. Eduardo notou também, e mais tarde no corredor, puxou o afilhado de lado. Isso não acaba aqui. Terapia, apoio psicológico para ela e para o bebê. Eu pago, mas você faz por merecer. Senão, eu intervenho de outro jeito, com a lei se preciso. Rodrigo assentiu, o rosto sério pela primeira vez em anos. A tarde avançava, o sol poente tingindo o céu de laranja sobre a baía. E Mariana adormeceu com a mão na barriga, sentindo o movimento sutil do filho. Um chute fraco, mas vivo. Pela primeira vez desde o casamento, ela sonhou não com luxos, mas com raízes. Uma família remendada, não perfeita, mas unida contra as marés da vida em Salvador. Lá fora, o trânsito recomeçava, buzinas e risadas ecoando das ruas de Ondina, um lembrete de que a cidade seguia, resiliente como seu povo. A jornada de cura mal começara, mas o primeiro passo fora dado, impulsionado por verdades duras e uma bondade inesperada que começava a curar as feridas. A noite caía sobre Salvador como um manto úmido, as luzes dos postes na orla de Ondina piscando contra o céu carregado de nuvens remanescentes da chuva. O Hospital Santa Cruz, agora mais quieto após o rush do dia, ecoava com os sons abafados de passos apressados e conversas sussurradas nos corredores. No quarto de recuperação, Mariana ajustava o travesseiro atrás das costas, o corpo ainda fraco, mas o espírito revigorado por uma determinação que crescia como as mangueiras nas ruas de Feira de Santana. O monitor fetal bipava ritmadamente ao lado da cama, um som reconfortante que a ancorava à realidade de que seu menino havia sobrevivido à fúria impulsiva do pai. Rodrigo havia saído por 1 hora, alegando precisar ligar para o escritório e adiar compromissos, mas Mariana sabia que era mais do que isso, uma pausa para recompor a máscara que o mundo esperava dele. Em vez de raiva, ela sentia uma pena quieta, misturada à exaustão de quem carregava não só uma vida nova, mas o peso de um casamento rachado. Lúcia, a enfermeira, entrara com uma bandeja de jantar simples, arroz com feijão, um pedaço de peixe grelhado e uma fatia de mamão maduro, aromas que evocavam as refeições da infância no interior, onde o luxo era o cheiro fresco do mar misturado ao tempero da mãe. "Come, minha filha", disse Lúcia,
arrumando a mesa rolante ao lado da cama. Você precisa de força para o que vem pela frente. Esse aí, o Rodrigo, falou bonito, mas palavra é vento. O que importa é o que ele faz amanhã e depois. Mariana pegou o garfo, cutucando o arroz com relutância. Eu sei, tia, ele prometeu mudar, mas... E se for só medo do padrinho? O doutor Eduardo é como um pai para ele, né? Eu ouvi as histórias que ele contou mais cedo, sobre o batizado no Pelourinho, as pescarias no Rio Vermelho. Mas eu vim de família humilde, Lúcia. Meu pai sempre dizia, na maré baixa, a gente vê quem é peixe ou isca. A enfermeira riu baixinho, sentando-se na cadeira ao pé da cama, os olhos cansados, mas cheios de sabedoria acumulada em turnos longos no hospital. Verdade pura. Eu trabalho aqui há 20 anos, vi de tudo. Maridos que batem e voltam chorando. Esposas que fogem com os filhos para a casa da mãe em Itaparica. Mas você tem algo diferente, Mariana. Essa força quieta, de quem sabe costurar remendos na vida. Come esse peixe que é fresco da feira do bairro. Ajuda no ferro para o bebê. Enquanto comia devagar, Mariana sentiu o celular vibrar na mesa de cabeceira. Uma mensagem da mãe, preocupada após a ligação apressada que ela fizera mais cedo. Filha, tô rezando pro santo aqui em casa. Seu pai quer vir para Salvador amanhã, pegar o ônibus na rodoviária. Aguenta aí, minha menina. Lágrimas brotaram, quentes e salgadas como o suor das tardes quentes no interior. Ela imaginou o pai, com as mãos calejadas de puxar redes, subindo a ladeira íngreme até o hospital, trazendo o cheiro de terra e maresia que era sua essência. Pela primeira vez, o apoio da família parecia um farol, não uma lembrança distante de uma vida miserável, como Rodrigo a chamara. A porta se abriu devagar e Eduardo entrou, carregando uma sacola de papel com frutas frescas de uma barraca na Barra. Seus passos eram firmes, mas o rosto marcado pela fadiga de uma cirurgia extra naquela tarde, um caso de apendicite em uma criança da periferia, trazida de ambulância lotada. Boa noite, Mariana, disse ele, com um sorriso paternal que suavizava as rugas profundas. Trouxe umas mangas e laranjas de Stella Maris. Nada como fruta boa para recuperar forças. Como você está se sentindo? Ela retribuiu o sorriso, sentindo uma gratidão profunda por esse homem que, sem saber, tecera laços invisíveis com sua dor. Melhor, doutor. Obrigada por tudo. Sem você, eu nem sei. O bebê tá chutando mais forte agora, como se soubesse que a gente venceu essa. Eduardo assentiu, colocando a sacola na mesa e sentando-se na outra cadeira, ao lado de Lúcia, que se levantou discretamente para dar espaço. Ele é um guerreiro como a mãe. E sobre o Rodrigo? Eu conversei mais com ele no estacionamento. O rapaz está abalado de verdade. Liguei para os pais dele. Uma família de boa cepa, mas mimada pelo dinheiro das construtoras. Eles vêm amanhã para uma conversa séria. Não como juízes, mas como família. Eu insisti nisso. Mariana franziu a testa, o garfo parando no ar. Os pais dele? Eles nunca me aceitaram direito, doutor. Acham que eu sou a garota do interior que fisgou o filho por interesse. E agora, sabendo do empurrão, vai ser um furacão. O cirurgião balançou a cabeça, os olhos cinzentos fixos nos dela, cheios de uma compaixão que vinha de anos lidando com vidas partidos nos blocos cirúrgicos. Furacão, sim, mas necessário. Eu criei o Rodrigo para ser melhor que isso, Mariana. Paguei estudos, emprestei o primeiro capital para ele entrar nos negócios de imóveis na orla. Mas o ego dele cresceu mais que o império. Essa família precisa ver o estrago que causa, vivendo em bolhas de luxo enquanto o povo de Salvador luta nas ruas alagadas pela chuva, nas fábricas da subúrbio ferroviária, onde o suor não paga as contas. Você representa isso para eles, a realidade que eles ignoram. As palavras ecoaram no quarto, misturando-se ao som distante de uma sirene na avenida principal, um lembrete do caos da cidade que nunca parava. Mariana sentiu uma faísca de orgulho, algo novo e afiado. Eu não quero ser vítima, doutor. Quero ser mãe forte para o meu filho. Se o Rodrigo mudar de verdade, ótimo. Se não, eu volto para o interior, monto uma lojinha de artesanato com a minha mãe. Lá pelo menos a gente sabe quem é quem. Eduardo sorriu, tocando levemente o braço dela. Essa é a Mariana que eu via nos seus olhos,
desde o primeiro momento. Resiliência baiana, pura. Amanhã, quando a família chegar, eu fico aqui. E se precisar, chamo um advogado amigo, especialista em direitos da mulher. Nada de impunidade. Rodrigo retornou nesse momento, o rosto pálido sob as luzes fluorescentes, carregando 2 copos de café de uma máquina no saguão. Ele parou na porta, sentindo a tensão no ar, mas entregou um copo a Mariana sem hesitar. "Para você, sem açúcar como gosta", murmurou sentando-se ao lado da cama pela primeira vez, sem ser convidado. Seus olhos encontraram os de Eduardo, um aceno silencioso de submissão. "Falei com o escritório. Adiei tudo para a semana que vem. E mandei mensagem para os meus pais. Eles vêm de manhã, com a minha irmã. Vai ser duro, mas eu conto tudo, Mari. Sem mentiras." Ela o observou, procurando sinceridade no rosto que outrora a encantara nos mercados coloridos do centro histórico. Havia dúvida, sim, mas também um vislumbre de vulnerabilidade, o milionário despido de armaduras. "Tá bom, Rô, mas não é só para eles, é para nós, pro nosso menino. Se você quer ser pai, começa visitando o consultório da doutora Carla toda semana, sem reclamar do trânsito na Avenida 7. Ele assentiu, pegando a mão dela com cuidado, os dedos entrelaçando-se como raízes em solo fértil. Lúcia e Eduardo trocaram um olhar aprovador, saindo do quarto em silêncio para dar privacidade. A conversa fluiu devagar, sobre nomes para o bebê, algo forte como João, em homenagem ao avô pescador, sobre reformar o apartamento na Barra para incluir um quartinho com brinquedos de madeira inspirados nas feiras de São Joaquim. Mas por baixo, a tensão persistia, o medo de recaídas, as sombras da família de Rodrigo chegando como uma onda. Lá fora, a brisa noturna soprava do mar, carregando o som de forró distante de uma barraca na praia, um ritmo que pulsava como o coração da cidade. Mariana adormeceu com a mão de Rodrigo na sua, sonhando com um futuro remendado, onde a bondade de Eduardo e a força das raízes a sustentavam. Mas o amanhecer traria testes reais, a chegada da família, as confissões expostas e a escolha final de Rodrigo entre o império e o coração. Em Salvador, onde o sol nascia quente sobre as ladeiras, a redenção era um caminho tortuoso, mas possível, forjado em lágrimas e promessas sinceras. O sol da manhã despontava sobre Salvador, tingindo as águas da Baía de Todos os Santos de um azul vivo, enquanto o trânsito na orla de Ondina começava seu ronco habitual, misturado ao cheiro de pão fresco das padarias do bairro. No Hospital Santa Cruz, o quarto de Mariana ganhava vida com a luz que se infiltrava pelas persianas, revelando as mangas maduras na sacola de Eduardo agora pela metade, espalhadas na mesa como frutos de uma trégua frágil. Ela se mexera durante a noite, o sono interrompido por chutes suaves do bebê, cada um lembrete de que a vida seguia, teimosa contra as tormentas. Rodrigo não havia dormido no sofá desconfortável do quarto. Em vez disso, ficara acordado, a mão na dela, os olhos fixos no teto como se buscasse respostas nas rachaduras invisíveis. Quando o primeiro raio de sol tocou seu rosto, ele se levantou devagar, preparando um café fraco na máquina do corredor, o vapor subindo como fumaça de um cigarro que ele jurara largar. "Bom dia, Mari", murmurou ao voltar, oferecendo a xícara com um sorriso hesitante, os olhos inchados de noites mal dormidas. "Dormiu bem?" Ela assentiu, bebendo devagar, o líquido quente aquecendo o peito apertado. "Mais ou menos. O bebê tá agitado hoje, como se soubesse que tem visita." A voz dela era calma, mas carregada de uma vigilância nova, forjada nas dores do dia anterior. Não havia mais a doçura ingênua da garota que vendia artesanato no mercado modelo. Em seu lugar, uma mulher que aprendera a medir palavras como o pai media as redes no mar. A porta se abriu com um rangido e Eduardo entrou primeiro, seguido pela família de Rodrigo. A mãe dele, Dona Helena, uma senhora de 55 anos com joias discretas e um vestido de linho que gritava classe média alta da Barra, parou na soleira, o rosto pálido ao ver Mariana na cama. Atrás, o pai, Sr. Carlos, um engenheiro aposentado com bigode grisalho e postura rígida,
Carregava uma sacola de presentes, fraldas e um ursinho de pelúcia, gestos ensaiados. A irmã mais nova, Ana, de 28 anos, uma advogada de terninho sob medida, observava tudo com olhos afiados, o celular na mão como uma arma. "Meu Deus, Rodrigo, o que é isso tudo?" exclamou Dona Helena, aproximando-se da cama com passos hesitantes, o perfume caro misturando-se ao antisséptico do quarto. Seu padrinho nos ligou de madrugada falando em acidente, empurrão. "Eu não acredito que meu filho faria algo assim." Rodrigo se endireitou, o queixo erguido, mas a voz saiu baixa, sem a arrogância de outrora. "Eu fiz, mãe." Empurrei ela no estacionamento de raiva. Estava estressado com os negócios, com a gravidez que eu não queria no momento certo. Mas foi covardia, pura e simples. Machuquei a mãe do meu filho e quase o perdi por isso. As palavras saíram como um confessionário, ecoando no quarto apertado, onde o monitor bipava como um juiz impassível. Sr. Carlos franziu a testa, cruzando os braços, o rosto marcado por anos de negociações duras nas construtoras familiares. "Filho, você sabe o que isso significa? Escândalo nos jornais, processos. A empresa que eu e seu tio construímos na orla com suor e noites sem dormir pode ir pro ralo por um impulso. E essa moça?" Ele gesticulou para Mariana sem olhar diretamente. "Ela veio de onde? Interior, pescadores? Não é o que a gente planejou para você." Mariana sentiu o sangue subir, mas Eduardo interveio, a voz grave cortando o ar como o bisturi da véspera. "Planejava? Carlos, você esquece que eu tirei o Rodrigo do subúrbio de Cajazeiras, quando ele era um pivete correndo atrás de bola nas ruas alagadas. Paguei a escola particular, a faculdade na Liambang, os primeiros contratos na costa do Sauípe. Mas dinheiro não compra caráter. Essa moça, Mariana, é de Feira de Santana, sim, família humilde que luta todo dia com maré ruim e contas apertadas. Ela carrega o neto de vocês e vocês vêm aqui julgar origens em vez de apoiar." Ana, a irmã, deu um passo à frente, tocando o braço da mãe para acalmá-la. Seus olhos, mais suaves que os do pai, encontraram os de Mariana. "Desculpa pela família, Mariana. Eu sou advogada, vejo casos assim todo dia, maridos ricos que acham que podem tudo. Mas o Rodrigo... Ele me ligou ontem à noite chorando como criança. Pela primeira vez ele admitiu que o ego o cegou. Se você quiser, eu ajudo com os papéis, separação, pensão, o que for. Mas se ele mudar, a gente apoia." "Verdade." Dona Helena, com lágrimas nos olhos, sentou-se ao pé da cama, pegando a mão de Mariana com hesitação. "Eu errei com você desde o começo, menina. Achava que era interesse, mas vi nas fotos do casamento. Você olha para o meu filho com amor de verdade. Me perdoa? E para o bebê? Eu quero ser avó de coração aberto, não de julgamento." Mariana apertou a mão dela, sentindo o tremor, um eco da própria vulnerabilidade. "Eu perdoo, Dona Helena. Mas não é só perdão, é ação. Meu pai chega hoje da rodoviária, vai trazer o cheiro de peixe fresco e histórias do interior. Ele me ensinou que família é rede. Uns puxam, outros soltam. Mas ninguém afunda sozinho." Nesse momento a porta se abriu novamente, e o pai de Mariana entrou, ofegante da subida da ladeira, as mãos calejadas segurando uma sacola de couro velha com queijos e rapadura da fazenda. Seu rosto enrugado pelo sol, olhos castanhos como os da filha, varreu o quarto. "Minha menina!" exclamou, aproximando-se rápido, ignorando os olhares curiosos. "O ônibus atrasou na estrada, mas cheguei. Como tá, meu netinho?" A visão do pescador simples, com camisa xadrez desbotada e botas enlameadas, contrastava com o luxo sutil da família de Rodrigo. Mas algo mudou no ar. Sr. Carlos estendeu a mão. Um gesto rígido, mas sincero. "Bem-vindo, senhor. Eu sou Carlos, sogro do seu genro. Desculpe o transtorno. Vamos consertar isso juntos." Rodrigo, observando tudo, sentiu o peito apertar. Ele se ajoelhou ao lado da cama, a cabeça baixa. "Seu pai tem razão, Mari. Eu fui o peixe podre na rede, mas eu mudo. Hoje mesmo cancelo a reunião na construtora. Vou com você para os exames, ajudo na casa e para o bebê. Eu prometo ser o pai que ele merece, não o ausente que eu fui." Eduardo sorriu pela primeira vez, batendo no ombro do afilhado.
Isso, rapaz. Começa devagar como eu te ensinei nas pescarias. Paciência, não pressa. Mariana, você é o coração dessa história. Se precisar, minha casa em Stella Mar está pronta. Quarto para o bebê, vista para o mar para ele crescer forte. Lúcia, que entrara com remédios, observou a cena com um aceno aprovador. Olha só, uma rede se formando. Salvador é assim. Chuvas fortes, mas sol que seca tudo. Comam esses queijos do interior que unem mais que palavras. A manhã se estendeu em conversas entrelaçadas, risos tímidos misturando sotaques baianos, o enrolado do interior com o polido da elite. O pai de Mariana contou histórias de redes rasgadas e marés generosas, enquanto Dona Helena prometia ensinar receitas de acarajé da avó, adaptadas para o apartamento na Barra. Rodrigo, pela primeira vez, escutou sem interromper, a mão na barriga de Mariana, sentindo o chute como um pacto silencioso. Quando o sol subiu alto, tingindo o quarto de ouro, Mariana sentiu uma paz rara, como as calmarias após a tempestade na Bahia. O bebê chutou forte, e todos riram, um som que ecoou pelos corredores do hospital. A jornada não acabara. Haveria terapias, noites de dúvida, lutas contra o ego de Rodrigo e as pressões da cidade. Mas ali, entre famílias remendadas e bondade inesperada, a transformação começava. Dignidade reconquistada, compaixão tecida como uma rede nova. Em Salvador, onde o povo dançava axé nas ladeiras apesar das dores, o futuro brilhava, resiliente e humano. A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio, que refletia as luzes neon dos letreiros e os faróis dos carros apressados. Era fim de tarde no centro da cidade, onde o bairro da Liberdade pulsava com o vai-vem de trabalhadores exaustos voltando para casa. O ar carregava o cheiro úmido de pão fresco, misturado ao fedor de lixo acumulado nas calçadas, um lembrete constante das desigualdades que dividiam aquela metrópole gigante. No meio dessa correria, João Pedro, um garçom de 28 anos, ajustava o colarinho sujo de seu uniforme preto no restaurante Sabor da Esquina, um boteco modesto frequentado por executivos apressados e famílias de classe média baixa. João morava em um quartinho apertado na periferia de Itaquera, onde dividia o aluguel com o irmão mais novo, Lucas, de 16 anos. A mãe deles havia morrido de câncer 2 anos antes, deixando um buraco que João tentava preencher com turnos extras e sorrisos forçados. Ele trabalhava há 5 anos no restaurante, servindo pratos quentes e cafés amargos, sempre com a mesma paciência que aprendera na infância pobre. Seus dias começavam às 5 da manhã, com o metrô lotado que o levava da favela até o centro, e terminavam tarde da noite, com os pés doendo e o bolso contando moedas para pagar as contas. Um dia a gente sai dessa, ele murmurava para si mesmo toda manhã, olhando o reflexo cansado no espelho rachado do banheiro coletivo. Naquela tarde chuvosa de quinta-feira, o restaurante estava mais cheio que o normal. O dono, seu Roberto, um homem de meia idade com barriga proeminente e temperamento explosivo, gritava ordens da cozinha. João, anda logo com essas mesas, os clientes não pagam para esperar. João assentiu, equilibrando uma bandeja com pratos de feijoada e copos de suco de laranja. Ele circulava entre as mesas de madeira lascada, onde executivos internos caros discutiam negócios ao telefone, ignorando o mundo lá fora. Uma família de 4 pessoas ria baixinho em uma mesa no canto. A mãe limpando o nariz do filho pequeno com um guardanapo. Foi quando João notou a figura encurvada do lado de fora, pressionada contra a vidraça embaçada pela chuva. Uma mulher idosa, de pele negra enrugada pelo tempo e pela rua, vestia trapos encharcados que mal cobriam seu corpo magro. Seus cabelos grisalhos estavam embolados sob um lenço improvisado de plástico, e ela tremia, os olhos fixos no movimento lá dentro, como se o cheiro de comida fosse uma tortura. Ela devia ter uns 60 anos, talvez mais, mas a miséria a envelhecera além da conta. João parou por um segundo, o coração apertando. Ele conhecia aquele olhar, o mesmo que via em si mesmo nos dias em que o dinheiro acabava antes do salário.
Sem pensar duas vezes, ele pegou um prato vazio da cozinha e encheu com o que sobrou de uma porção de arroz, feijão e um pedaço de carne que ninguém reclamara. Só um minuto, seu Roberto, murmurou para o chefe, que nem notou. Saiu pela porta dos fundos, o ar frio da rua batendo em seu rosto como um tapa. A mulher ergueu os olhos, surpresa, quando ele se aproximou, agachando-se ao seu nível para não intimidá-la. Tia, come isso aqui. Tá quente ainda, disse João, estendendo o prato com um sorriso tímido. Seus olhos castanhos transmitiam uma gentileza genuína, forjada nas noites em que dividia o último pão com Lucas. A mulher hesitou, as mãos calejadas tremendo, como se desconfiasse de uma armadilha. Não precisa agradecer. Todo mundo merece um prato quente num dia desses, acrescentou ele, a voz baixa para não chamar atenção. Ela pegou o prato devagar, os dedos roçando os dele, e murmurou um "Obrigada, moço. Deus te abençoe." Comeu ali mesmo, sentada na calçada molhada, os goles famintos contrastando com a indiferença dos pedestres que passavam apressados, guarda-chuvas erguidos como escudos contra a pobreza alheia. João observou por um instante, sentindo uma pontada de orgulho misturada à tristeza. Ele sabia o que era passar fome, as noites em que a geladeira vazia ecoava como um grito. Voltou para dentro, limpando as mãos no avental, pronto para retomar o serviço. Mas seu Roberto havia visto tudo pela janela da cozinha. Seu rosto corou de raiva, os olhos estreitados como lâminas. Quando João entrou, o chefe o puxou pelo braço com força, arrastando-o para o depósito escuro nos fundos. "O que você pensa que está fazendo, seu idiota? Alimentando mendigo na minha porta? Isso aqui é negócio, não é casa de caridade." A voz de Roberto ecoava como um trovão, o cheiro de cigarro rançoso impregnando o ar úmido. João piscou, confuso, o coração acelerando. "Foi só um prato, chefe. Ela estava com fome, molhada da chuva. Não custou nada." "Não custou nada? E se ela voltar amanhã? E se os clientes virem e acharem que isso aqui é para vagabundo? Você está demitido. Pega suas coisas e some daqui." Roberto apontou para a porta, o dedo gordo tremendo de fúria. Os outros funcionários pararam o que faziam, olhando em silêncio, ninguém ousando intervir. João sentiu o mundo girar. Demitido? Como ele pagaria o aluguel? Como explicaria para Lucas que contava com ele para o material escolar? Ele saiu do depósito atordoado, pegando sua mochila velha do armário. As lágrimas queimavam nos olhos, mas ele as conteve. Não daria o gosto de vê-lo chorar. Pela janela viu a mulher ainda na calçada, limpando o prato com o dedo para não desperdiçar nada. Ela ergueu o olhar e acenou fracamente, um gesto de gratidão que contrastava com a injustiça que acabara de acontecer. João acenou de volta, o peito apertado pela mistura de compaixão e desespero. Enquanto caminhava pela rua chuvosa, o metrô lotado o esperando, ele se perguntou como sua vida viraria de cabeça para baixo por um ato de bondade. Mal sabia que aquela mulher, com sua aparência de mendiga, carregava segredos que mudariam tudo. A noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade piscando como promessas falsas, e João Pedro, agora desempregado, seguia para casa com o peso do mundo nos ombros. A chuva havia parado quando João chegou à estação de trem em Itaquera, mas o céu ainda pairava cinzento e pesado, como se São Paulo inteira estivesse de luto. O ar úmido grudava na pele, misturando-se ao suor de um dia que começara com esperança e terminara em ruína. Ele desceu as escadas rolantes lotadas, o corpo exausto arrastando os pés pelo piso rachado da plataforma. Ao redor, trabalhadores como ele, mães com crianças no colo, homens de macacão sujo, jovens com fones de ouvido baratos, formavam uma fila silenciosa, olhos vazios, fixos nos trilhos enferrujados. O trem chegou rangendo, portas se abrindo com um chiado que ecoava a fadiga coletiva. João se espremeu no vagão abarrotado, o cheiro de mofo e perfume barato, invadindo as narinas. Ele se encostou na porta, a mochila velha pendurada no ombro, e fechou os olhos por um instante. A imagem da mulher na calçada voltava como um fantasma. Seus olhos gratos, o jeito como ela devorara a comida sem pudor. Foi só bondade, pensou ele.
Mas o eco da voz de seu Roberto martelava na cabeça. Demitido. A palavra pesava como chumbo. Como contaria a Lucas? O menino já carregava o luto da mãe nas costas, estudando à noite sob a luz fraca de uma lâmpada emprestada, sonhando com uma vida melhor que João mal conseguia proporcionar. O trajeto de 20 minutos pareceu eterno. Paradas sucessivas, anúncios roucos sobre linhas alteradas, o balanço ritmado das rodas nos trilhos. João observava os rostos ao redor. Uma mulher de uns 40 anos, pele morena marcada por rugas precoces, segurava um saco de feira com tomates amassados. Um rapaz tatuado cochilava de pé, o uniforme de entregador sujo de poeira. São Paulo era isso. Uma máquina que mastigava sonhos e cuspia restos. Ele pensou na mãe, em como ela sempre dizia: gentileza é o que nos salva, filho, mesmo quando dói. Agora, doía mesmo. Finalmente, a estação de Itaquera. João saltou para a rua movimentada, onde o trânsito caótico de motos e ônibus disputava espaço com vendedores ambulantes, gritando ofertas de pastéis e sucos. O bairro era um contraste gritante com o centro. Prédios de concreto cinzento erguidos às pressas, ruas de paralelepípedos irregulares cheias de poças e o cheiro constante de fumaça de churrasco misturado a esgoto. Ele caminhou os 10 quarteirões até o conjunto habitacional. O sol poente tingindo as fachadas descascadas de um laranja melancólico. Crianças jogavam futebol com uma bola murcha na praça improvisada, suas risadas cortando o ar como um lembrete de inocência em meio à luta. O quartinho que chamavam de casa ficava no 3º andar de um prédio sem elevador, paredes finas que deixavam vazar os sons dos vizinhos, brigas, músicas altas, choros de bebê. João subiu os degraus rangentes, o coração apertado. A porta de madeira lascada rangeu ao abrir, revelando o espaço apertado, uma sala-cozinha com sofá-cama desbotado, uma mesa bamba e uma TV antiga ligada em um canal de novelas. Lucas estava lá, curvado sobre a mesa, rabiscando lições de matemática em um caderno gasto. Aos 16 anos, o irmão era uma versão mais magra e esperançosa de João, cabelos cacheados curtos, olhos vivos que ainda acreditavam em milagres. "Ô, mano, demorou hoje, hein? Fiz um miojo pra gente", disse Lucas, erguendo o olhar com um sorriso. O cheiro de tempero instantâneo pairava no ar, misturado ao mofo das paredes úmidas. Ele vestia uma camiseta velha do Corinthians, shorts remendados, os pés descalços no piso frio de cerâmica rachada. João forçou um sorriso, largando a mochila no chão com um baque surdo. "Tô bem, Lucão. Como foi a escola?" Ele se sentou na cadeira oposta, as mãos tremendo ligeiramente, enquanto pegava o prato fumegante que o irmão empurrou para ele. O miojo era ralo, com poucos pedaços de salsicha, mas era o que podiam pagar, 5,90 por pacote, esticados para durar dias. Lucas franziu a testa, percebendo a sombra no rosto do irmão. Normal. O professor de história falou da ditadura de novo, daqueles tempos ruins. "Mas e você? Tá com cara de quem perdeu o jogo." Ele riu, mas o riso morreu quando João baixou os olhos, mexendo o macarrão com o garfo. "Eu perdi o emprego, Lucas." As palavras saíram baixas, como se pronunciá-las em voz alta as tornasse reais. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo zumbido da TV ao fundo, onde uma personagem chorava por um amor perdido. "O quê? Como assim? O seu Roberto te demitiu? Por quê?" Lucas se inclinou para a frente, os olhos arregalados, a voz subindo de tom com pânico infantil. Ele largou o lápis, as mãos apertando a borda da mesa. João respirou fundo, o peito doendo como se uma mão invisível o espremesse. "Foi por causa de uma mulher lá fora, uma senhora, mendiga, molhada da chuva. Eu dei um prato de comida para ela. O chefe viu e surtou. Disse que era mau negócio, que clientes iam reclamar." Ele pausou, revivendo o momento. O puxão no braço, o depósito escuro cheirando a cebola velha e raiva. "Eu não aguentei ver ela passando fome, mano. Lembra da mãe? Ela sempre ajudava os vizinhos, mesmo quando a gente mal tinha." Lucas piscou, processando. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele as enxugou rápido, tentando ser forte como João o ensinara.
Mas isso é injusto. Você faz tudo certo lá, turnos extras, sorrindo para os caras grossos. E agora? O aluguel? Minha escola? A gente vai para a rua? Sua voz tremia, o medo cru de um adolescente que já vira a pobreza engolir famílias inteiras no bairro. João estendeu a mão, apertando o ombro do irmão. Ei, calma, a gente dá um jeito. Amanhã eu procuro outro trampo. Tem uns bares na Vila Prudente precisando de garçom. Ou quem sabe entrego pizza de moto? O importante é não desistir. Mas por dentro, o desespero roía. As contas se acumulavam. $800 de aluguel, 200 horas de luz, o material escolar de Lucas, custando o que sobrava. Ele imaginou as noites sem dormir, o estômago vazio, o irmão desistindo dos estudos para trabalhar. Não, ele não deixaria isso acontecer. Eles comeram em silêncio, o miojo perdendo o sabor na boca seca de João. Depois Lucas insistiu em lavar a louça, um gesto pequeno de solidariedade que aqueceu o coração do irmão. Você fez o certo, João. A mãe ficaria orgulhosa. Aquela senhora deve estar te abençoando agora. Ele sorriu fraco, enxugando as mãos em um pano encardido. João assentiu, mas a mente vagava. Enquanto deitava no sofá-cama, ouvindo o irmão se acomodar no colchão fino no chão, ele se perguntou sobre a mulher. Onde ela estaria agora? Teria um abrigo ou passaria a noite na rua fria? O aceno dela pela janela do restaurante ecoava como um laço invisível. Mal sabia ele que, naquela mesma noite, em um apartamento luxuoso na Avenida Paulista, uma mulher de pele negra elegante, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, sorria para si mesma ao lembrar do garçom gentil. Dona Helena, CEO de uma multinacional de tecnologia, tirara a maquiagem que simulava a sujeira da rua, vestindo um hobby de seda. Seu disfarce como mendiga era parte de uma rotina secreta, testar a humanidade das pessoas em uma cidade que ela ajudara a construir, mas que ainda a decepcionava com sua indiferença. Esse rapaz, ele viu além da aparência, murmurou ela para o espelho, os olhos brilhando com uma determinação quieta. No dia seguinte, ela começaria a traçar um plano. Mas João, na escuridão do quartinho periférico, só via o abismo à frente, ignorando que um fio de compaixão estava prestes a puxá-lo para cima. A noite avançava, o barulho distante de sirenes e risadas preenchendo o silêncio, enquanto irmãos unidos sonhavam com um amanhã menos cruel. O sol da manhã seguinte raiava fraco sobre Itaquera, filtrando-se pelas nuvens cinzentas que ainda pairavam como resquícios da chuva noturna. João acordou com o corpo dolorido no sofá-cama, o ar do quartinho carregado de umidade e do cheiro azedo de miojo requentado. Lucas já estava de pé, preparando o café fraco na panela amassada. O som do rádio chiando notícias sobre o trânsito caótico da Marginal Tietê. Bom dia, mano. Dormiu mal, né? Eu ouvi você se mexendo a noite toda, disse o irmão virando-se com uma xícara fumegante na mão. Seus olhos, inchados de uma noite inquieta, carregavam uma preocupação que o envelhecia além dos 16 anos. João se sentou, esfregando o rosto barbado, o peso da demissão como uma âncora no peito. Tô bem, Lucão. Hoje eu saio cedo, bato perna atrás de emprego. Vai pra escola sem falta, hein? Nada de matar aula por causa disso. Ele pegou a xícara, o líquido preto e amargo queimando a língua, mas aquecendo o estômago vazio. Eles comeram pão amanhecido com margarina, dividindo as últimas fatias em silêncio cúmplice. Fora da janela, o bairro acordava devagar. Buzinas de motos cortando o ar, vendedores ambulantes montando barracas de frutas murchas e o latido distante de cachorros vira-latas. Depois de deixar Lucas na porta da escola, um prédio público com muros grafitados e crianças correndo em uniformes desbotados, João pegou o ônibus lotado rumo à Vila Prudente. O veículo rangia nas ruas esburacadas, o ar-condicionado quebrado, deixando o interior abafado como uma sauna. Ele se espremeu entre uma senhora carregando sacolas de feira e um homem de terno puído que lia o jornal com olhos semicerrados. Desemprego subindo de novo, olha só, murmurou o homem para ninguém em particular, apontando uma manchete sobre a crise econômica que ceifava empregos em São Paulo como erva daninha.
João sentiu um aperto no estômago. Ele era só mais um na estatística, um rosto anônimo na multidão de 12 milhões de almas lutando pelo pão. Na Vila Prudente, o bairro operário fervilhava com o movimento de fábricas e comércios modestos, ruas estreitas ladeadas por casas geminadas de tijolo aparente, com varais de roupas balançando ao vento morno. João parou no primeiro bar que viu, o Canto do Povo, um boteco com fachada de azulejos rachados e mesas de plástico sob um toldo desbotado. O dono, um sujeito magro chamado Zé, limpava o balcão com um pano encardido, o rádio tocando samba envelhecido. Bom dia, chefe. Tô procurando serviço de garçom. Tenho experiência, trabalhei 5 anos no centro, disse João, estendendo o currículo rabiscado em uma folha amassada. Zé ergueu uma sobrancelha, avaliando-o de cima a baixo. A camisa social limpa, mas gasta nos cotovelos. As calças pretas ainda com o cheiro sutil de fritura do antigo emprego. Olha, rapaz, a gente tá apertado. Tem um moleque novo que já cobre as mesas. Volta na semana que vem, quem sabe. A recusa veio mansa, mas cortante, como tantas outras que João ouviria naquele dia. Ele saiu com o sol batendo forte nas costas, o suor escorrendo pela nuca, e seguiu para o próximo. Uma lanchonete na esquina onde o gerente, uma mulher de uns 50 anos com maquiagem pesada, mal o deixou falar. Desculpa, amor, mas só contrato com indicação. Aqui é família, sabe como é? Família. A palavra ecoou como ironia. A família de João era só ele e Lucas, sem rede de contatos em uma cidade que privilegiava os que nasciam com sobrenome conhecido. O dia se arrastou em uma maratona de portas fechadas. No almoço, ele comprou um pastel de queijo por 4 em uma barraca de rua, comendo de pé, enquanto observava o fluxo de trabalhadores saindo das fábricas próximas. Homens de macacão oleoso, mulheres com toucas de cabelo, todos com o mesmo ar de exaustão crônica. O bairro pulsava com contrastes. De um lado, uma creche comunitária onde mães de favela deixavam filhos para trabalhar. Do outro, um posto de gasolina onde carros de luxo paravam para abastecer, motoristas em ar-condicionado ignorando os pedintes na calçada. João sentiu a discriminação sutil, o não, que vinha mais rápido para quem cheirava a periferia, para quem não tinha o sotaque polido dos jardins. Enquanto isso, no coração reluzente da Avenida Paulista, Dona Helena iniciava seu dia em uma sala envidraçada no 13º andar de um arranha-céu de vidro e aço. A CEO da Tecnova, uma multinacional de software que faturava bilhões, vestia um tailleur impecável de linho bege, os cabelos grisalhos presos em um coque elegante que contrastava com a imagem da mendiga da véspera. Seu escritório era um oásis de modernidade. Paredes brancas com telas touch interativas, uma vista panorâmica da cidade que se estendia como um tapete de concreto e verde esparso. Mas por trás da fachada executiva, Helena carregava cicatrizes de uma juventude pobre em uma favela do Rio, migrada para São Paulo há décadas para construir um império do zero. A humanidade se revela na fraqueza alheia, era seu mantra, e por isso saía disfarçada periodicamente, testando o pulso ético da metrópole que ela ajudara a digitalizar. Naquela manhã, ela convocou sua assistente, Clara, uma jovem de 25 anos com óculos de armação fina e tablet na mão. Clara, preciso que investigue algo. Ontem, no bairro da Liberdade, um garçom do Sabor da Esquina me deu comida. Ele foi demitido por isso. Quero o nome dele, endereço, tudo, discretamente. Clara assentiu, digitando furiosamente sem questionar os hábitos excêntricos da chefe. Em minutos o relatório veio. João Pedro Silva, 28 anos, solteiro, responsável por um irmão menor, histórico limpo, demitido na véspera. Helena leu em silêncio, os lábios se curvando em um sorriso sutil. Pobre rapaz, vamos ver como retribuir isso. De volta à Vila Prudente, João sentou-se em um banco de praça, o sol da tarde queimando a pele, o celular sem crédito impedindo chamadas. O desânimo o invadia como uma onda, misturado à culpa por arrastar Lucas para o fundo. Ele pensou na mãe, em como ela resistira ao câncer, trabalhando como faxineira até o fim, ensinando-os que a dignidade não se media em reais.
Eu não posso fraquejar agora, murmurou para si mesmo, levantando-se com determinação renovada. Pegou outro ônibus, agora rumo ao centro, onde boatos de vagas em shoppings circulavam entre os desempregados. Mas o destino tecia fios invisíveis. No restaurante Sabor da Esquina, seu Roberto limpava o balcão com ar triunfante, ignorando o burburinho dos funcionários sobre a demissão injusta. A vida é assim, quem não aguenta cai fora, resmungou para um cozinheiro, servindo uma rodada de cervejas para clientes regulares. Fora dali, a rua seguia seu ritmo impiedoso, pedestres apressados pisando poças secas, alheios ao drama que se desenrolava nas sombras da desigualdade paulistana. João chegou em casa ao entardecer, o corpo moído pela caminhada e pelo sol. Lucas o esperava com olhos ansiosos, um sanduíche de mortadela na mesa, como jantar improvisado. Alguma sorte, mano. A voz do irmão tremia de esperança frágil. João balançou a cabeça, forçando um sorriso. Ainda não, mas amanhã eu volto. A gente resiste, Lucão, como sempre. Eles se abraçaram, o laço de sangue mais forte que o desespero, enquanto o céu de São Paulo escurecia, prometendo outra batalha no amanhecer. Longe dali, Helena traçava planos em seu mundo de poder, um ato de kindness prestes a colidir com a luta cotidiana, alterando trajetórias entrelaçadas pela compaixão inesperada. O dia seguinte amanheceu sufocante em Itaquera, com o sol escaldante de São Paulo batendo impiedoso nas lajes de concreto rachadas, transformando o ar em uma sopa quente que grudava na pele como cola. João acordou cedo, o corpo ainda dolorido das andanças da véspera, o suor já brotando na testa, antes mesmo de se levantar do sofá-cama. O quartinho parecia menor que nunca, as paredes úmidas exalando um cheiro de mofo, misturado ao café requentado, que Lucas preparava na cozinha improvisada. O irmão, com olheiras profundas sob os olhos castanhos, mexia o pó solúvel na xícara com uma colher lascada, tentando fingir normalidade. Bom dia, mano. Fiz para nós dois. Hoje vai dar certo, eu sinto, disse ele, a voz rouca de uma noite mal dormida, forçando um otimismo que não convencia nem a si mesmo. João se espreguiçou, sentindo os músculos protestarem, e pegou a xícara, o líquido morno e fraco descendo como bile. Obrigado, Lucão. Você vai para a escola agora? Eu saio logo depois. Vou tentar no Brás hoje. Tem umas confecções precisando de ajudantes. Ele evitou o olhar do irmão, focando no pão duro que partiu ao meio, untando com uma camada fina de margarina. O rádio na mesa chiava uma notícia sobre inflação galopante, preços de comida subindo como foguete, e João sentiu o estômago revirar. A R$3,50 por 1 litro de leite. Como competir com isso sem emprego? Lucas assentiu, engolindo seu pedaço de pão rápido demais, como se quisesse apressar o dia para que as coisas melhorassem. Eles saíram juntos, o ar quente do corredor do prédio os envolvendo como um abraço indesejado. A escada rangia sob os pés, ecoando os sons da vizinhança acordando, uma mãe gritando para o filho se arrumar, o barulho de panelas batendo em uma cozinha coletiva, o latido de um cachorro preso no térreo. Na rua o bairro pulsava com o caos matinal, ônibus lotados cuspindo trabalhadores, motos zigue-zagueando entre poças secas e vendedores de rua montando suas bancadas de frutas maduras demais para durarem o dia. João acompanhou Lucas até a esquina, onde o menino pegou o ônibus escolar, acenando pela janela embaçada com um sorriso forçado. Boa sorte, João. Eu te amo, hein? As palavras do irmão ecoaram no peito de João como um bálsamo temporário, enquanto ele virava as costas e seguia para o ponto de ônibus, o sol queimando o pescoço exposto. O trajeto até o Brás foi um inferno de trânsito e calor. O ônibus parava e arrancava, o motor roncando como um bicho exausto, o ar condicionado uma lenda urbana. Dentro, o cheiro de suor e perfume barato se misturava ao fedor de lixo das ruas laterais, onde catadores de papelão empurravam carrinhos sobrecarregados sob o sol impiedoso. João se encostou na janela, observando os grafites nas paredes de fábricas abandonadas, mensagens de protesto contra o desemprego que pareciam gritar sua própria frustração. Por que eu? Pensou ele.
revivendo a cena no restaurante. O prato estendido para a mulher, o puxão de seu Roberto, o vazio no estômago que não era só fome. A bondade, que sua mãe tanto pregava, agora parecia uma fraqueza fatal em uma cidade que devorava os fracos. No Brás, o bairro comercial fervilhava como uma colmeia descontrolada. Ruas estreitas lotadas de lojistas gritando promoções, pilhas de roupas baratas expostas em calçadas sujas e o burburinho de imigrantes bolivianos e brasileiros negociando preços em vozes altas e sotaques misturados. João parou na primeira fábrica de camisetas que viu, uma construção de 3 andares, com fachada de tijolo visto e máquinas de costura zumbindo lá dentro, como abelhas enfurecidas. O porteiro, um homem idoso de pele queimada de sol, o barrou na porta com um olhar cético. — O que cê quer? — Rapaz, João explicou rápido e o currículo suado na mão. Experiência em atendimento, disponibilidade total, vontade de aprender corte e costura se preciso. O homem balançou a cabeça. — Tá cheio aqui. A crise tá foda. Ninguém contrata sem experiência na máquina. Tenta na Quinca, ali na rua de cima. A recusa se repetiu como um disco riscado. Na segunda loja, uma mulher de uns 40 anos, com lenço na cabeça e mãos calejadas de tanto manusear tecidos, ouviu sua história com simpatia fingida. — Olha, moço, eu entendo. Meu marido perdeu o emprego na pandemia. Até hoje rola. Mas a gente só pega diarista, nada fixo. Desculpa, viu? Ela ofereceu um copo d'água. Um gesto de compaixão que só aumentou o desespero de João. Ele bebeu devagar, sentindo o gosto metálico da torneira, e saiu para o sol da rua, onde o asfalto derretia sob os pneus dos caminhões de mercadorias. O almoço foi um coxinha de 2 reais em uma lanchonete de beira de estrada, comida de pé, o óleo quente queimando os dedos enquanto ele observava operários de uma obra próxima, homens de capacete sujo, corpos marcados por anos de esforço braçal, rindo de piadas cruas para espantar o cansaço. Enquanto isso, no arranha-céu da Avenida Paulista, Dona Helena comandava uma reunião na sala de conferências envidraçada, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor lá fora. Vestida em um blazer cinza perolado, ela analisava gráficos de lucros no projetor, sua voz firme e autoritária ecoando para os executivos, sentados em cadeiras ergonômicas. A expansão para o Nordeste precisa de foco em inclusão digital. Não queremos só números, queremos impacto social, disse ela, os olhos negros varrendo a sala como um raio laser. Os homens de terno assentiam, anotando em iPads caros, alheios ao segredo que a CEO guardava. Após a reunião, ela dispensou a equipe e chamou Clara de volta ao escritório. A assistente entrou, tablet na mão, o ar fresco bagunçando levemente seus cabelos lisos. — Alguma novidade sobre o garçom? Perguntou Helena, sentando-se à mesa de mogno polido, a vista da cidade se estendendo como um reino conquistado. Clara sorriu, entregando um dossiê impresso. — Sim, dona Helena. João Pedro Silva. Mora em Itaquera, cuida do irmão adolescente, sem antecedentes, bom histórico no emprego anterior. O dono do restaurante confirmou a demissão. Por conduta inadequada, segundo ele. Eu marquei uma visita discreta ao bairro amanhã, se a senhora quiser. Helena folheou as páginas parando na foto de João, tirada de um perfil antigo no Facebook. Um sorriso cansado, olhos cheios de uma honestidade crua. Não, Clara. Eu vou pessoalmente, mas sem alarde. Quero ver o ambiente dele, entender a luta real. Prepare um envelope com uma proposta de emprego na Tecnova. Garçom no nosso refeitório corporativo, salário inicial de R$2.500, mais benefícios. E mencione que é por recomendação interna. Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa com a generosidade, mas obedeceu sem questionar. Helena se levantou, caminhando até a janela, onde o trânsito da Paulista serpenteava como veias pulsantes. Ela se lembrou da própria juventude, favela no Rio, noites sem jantar, o sonho de uma educação que a tirou dali. Aquele rapaz me viu como gente, não como um problema. Agora é minha vez de ver além da aparência dele. O telefone tocou interrompendo seus pensamentos. Uma chamada de um parceiro de negócios.
mas sua mente já traçava o caminho para Itaquera, um mergulho no outro lado da cidade que ela raramente visitava. De volta ao Brás, João terminou o dia com as mãos vazias, o sol se pondo em um céu alaranjado sujo de poluição. Ele pegou o metrô lotado, o vagão balançando como um berço instável, corpos colados em um suor coletivo. Chegou em casa exausto, o quartinho iluminado pela lâmpada fraca, que piscava como um coração fraco. Lucas o esperava com arroz e ovo frito, o cheiro reconfortante enchendo o ar. Nada hoje também? Perguntou o irmão, servindo o prato com cuidado. João balançou a cabeça, sentando-se pesadamente. Portas fechadas, Lucão. Mas amanhã eu tento no centro de novo. A gente não desiste. Eles comeram em silêncio. O som da TV ao fundo narrando uma novela sobre superação. Um eco irônico de suas vidas. João sentiu uma lágrima escapar, mas a enxugou rápido, abraçando o irmão em um gesto que dizia mais que palavras. A noite caía densa, sirenes distantes cortando o ar, enquanto fios invisíveis de destino se entrelaçavam, prestes a revelar que a bondade de um dia chuvoso ecoaria em formas inesperadas, transformando o desespero em uma ponte para o inesperado. O ar da manhã em Itaquera carregava um calor úmido que se infiltrava pelas frestas das janelas mal vedadas, transformando o quartinho em uma sauna improvisada. João acordou com o corpo pesado, o suor colando a camiseta velha à pele. O sonho interrompido por um pesadelo, onde ele e Lucas eram despejados na rua, sob a indiferença de uma São Paulo cinzenta. O relógio na parede, com ponteiros enferrujados, marcava 7 horas, e o sol já escaldava o telhado de zinco, ecoando como um tambor distante. Lucas ainda dormia no colchão fino, estendido no chão, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, que contrastava com a ansiedade de João. Ele se levantou devagar, os pés tocando o piso frio de cerâmica rachada, e foi até a cozinha improvisada, onde preparou um café ralo com o resto do pó solúvel, o cheiro fraco misturando-se ao mofo das paredes. Levanta, Lucão. Hoje eu vou tentar no shopping do centro. Dizem que tem vagas de repositor, murmurou João ao acordar o irmão, sacudindo seu ombro com gentileza. Lucas piscou, os olhos sonolentos ajustando-se à luz fraca que filtrava pela cortina desbotada. Tá bom, mano. Eu faço o pão pra gente. Ele se sentou, esfregando o rosto, e pegou as fatias endurecidas do dia anterior, untando com uma colher de requeijão cremoso que era mais água que queijo. Eles comeram em pé, encostados na pia enferrujada, o silêncio pontuado pelo zumbido de um ventilador quebrado que mal refrescava o ar. Fora da janela, o bairro acordava com o habitual caos. O ronco de caminhões de lixo varrendo as ruas estreitas, o grito de uma vizinha negociando com o padeiro ambulante e o cheiro de fumaça de carvão subindo das churrascarias improvisadas. João saiu primeiro, o metrô lotado o engolindo como um monstro faminto. O vagão balançava nas curvas, corpos colados em um suor coletivo, o ar viciado carregando o fedor de desodorante barato e ansiedade. Ele se agarrou a uma alça desgastada, os pensamentos girando em torno das contas acumuladas, o aluguel atrasado em 400 reais, a luz que piscava ameaçando o corte e o material escolar de Lucas que o menino fingia não precisar. Só mais um dia, repetia para si mesmo, mas o desânimo roía como cupins nas vigas da esperança. No centro, o shopping era um oásis de ar-condicionado gelado e vitrines reluzentes, um mundo paralelo onde famílias de classe média compravam roupas de marca, enquanto ele, com sua camisa social puída, se aproximava do balcão de empregos com o coração na boca. A gerente, uma mulher de uns 35 anos com unhas postiças e sotaque arrastado do interior, folheou seu currículo com desinteresse. Experiência em restaurante? Aqui é varejo, rapaz. Precisa de agilidade e sorriso o tempo todo. E olha, estamos priorizando quem tem curso técnico. Ela devolveu o papel com um suspiro, os olhos já desviando para o telefone. João saiu do ar fresco para o calor da rua, o sol batendo como um soco no peito, e sentou-se em um banco de praça próxima, o concreto quente queimando as pernas através das calças finas. Pedintes circulavam,
um homem idoso com muletas estendendo a mão para turistas apressados, e João sentiu uma pontada de empatia misturada à vergonha. Ele estava a um passo de ser como eles. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Lucas. "Tô na escola, torcendo por você. Te amo." As palavras simples apertaram o nó na garganta, lágrimas quentes ameaçando escapar. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, Dona Helena dirigia seu SUV discreto pela marginal Tietê, o trânsito engarrafado, testando sua paciência cultivada em salas de reunião. Vestida em roupas simples, jeans escuro, blusa branca de algodão e óculos de sol que escondiam seus olhos penetrantes. Ela havia deixado o motorista em casa para essa missão pessoal. O envelope no banco do passageiro continha a oferta de emprego, salário digno, plano de saúde, vale transporte e uma cláusula sutil sobre reconhecimento de mérito humano. Clara a alertara sobre os riscos de ir sozinha à periferia. Mas Helena dispensara com um aceno. "Eu vim de lá, Clara, sei o que é." O rádio tocava uma notícia sobre desigualdade social em São Paulo, números frios que ela conhecia melhor que ninguém. 20% da população abaixo da linha da pobreza, enquanto sua empresa lucra com inovações que beneficiam poucos. Ela estacionou em uma rua lateral de Itaquera, o veículo chamando atenção entre os Fiat velhos e motos barulhentas. O bairro a recebeu com seu pulso cru, crianças correndo descalças em calçadas irregulares, mulheres carregando sacolas de feira sob o sol impiedoso e o cheiro de feijão cozinhando em panelas comunitárias. Helena caminhou com passos firmes, o mapa no celular guiando-a até o prédio de João, uma construção de 4 andares com grafites desbotados e lixo acumulado na entrada. Subiu as escadas rangentes, o eco de suas sandálias contrastando com o barulho de televisões vazando pelas portas. No 3º andar, bateu na porta de madeira lascada, o coração acelerando levemente, não por medo, mas pela expectativa de retribuir uma bondade genuína. João chegou em casa no fim da tarde, o corpo exausto arrastando-se pelas escadas, o desânimo como uma nuvem negra. Ele abriu a porta e parou surpreso. Uma mulher de pele negra, uns 60 anos, elegante apesar da simplicidade, estava sentada em uma cadeira na sala apertada, conversando baixinho com Lucas. O irmão ergueu os olhos animado. "Mano, essa senhora veio te procurar. Diz que é de uma empresa grande, quer te oferecer um trampo." João piscou confuso, largando a mochila no chão com um baque. A mulher se levantou estendendo a mão com um sorriso cálido que iluminava o rosto marcado por rugas sutis. "Boa tarde, João Pedro. Meu nome é Helena. Sou de recursos humanos da Tecnova. Ouvi falar de você pelo seu antigo empregador. Uma história de integridade que nos impressionou." Ele apertou a mão dela, sentindo a firmeza nos dedos, o perfume leve de lavanda cortando o ar mofado do quartinho. "Eu... Como assim?" "Seu Roberto me demitiu. Não recomendou ninguém." Helena assentiu, sentando-se novamente e convidando-o a se juntar. "Nem sempre as coisas são o que parecem. Nós valorizamos atitudes como a sua, ajudar quem precisa mesmo com risco. Tenho uma proposta. Garçom no refeitório da nossa sede na Paulista. Salário de 2.500, benefícios e chance de crescimento. O que acha?" Lucas observava boquiaberto, os olhos brilhando como se um milagre tivesse caído do céu. João hesitou, o ceticismo misturado à esperança. "Por que eu? Tem gente com mais qualificação por aí." Helena inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dele com uma intensidade que o desarmou. "Porque você viu humanidade onde outros veem problema, aceita?" Ele respirou fundo, olhando para Lucas, que assentia freneticamente. "Eu aceito. Obrigado, de verdade." Eles assinaram o contrato ali mesmo, na mesa bamba, o papel rangendo como uma promessa nova. Helena se despediu com um aceno, saindo para o entardecer quente, o coração leve ao ver o alívio no rosto de João. Naquela noite, irmãos celebraram com um miojo extra, o riso ecoando no quartinho pela primeira vez em dias. João deitou no sofá-cama, o peito leve, imaginando um futuro sem o peso da fome. Mas uma dúvida sutil pairava. Como ela soubera? Longe dali, Helena dirigia de volta ao luxo da Paulista.
sorrindo para o retrovisor, o disfarce da mendiga ainda guardado como um segredo prestes a se revelar. A cidade noturna piscava, tecendo laços invisíveis de compaixão que começavam a curar feridas profundas. A luz da manhã filtrava pelas janelas altas do refeitório da Tecnova, transformando o espaço amplo em um mar dourado de mesas de vidro e cadeiras ergonômicas. O ar-condicionado zumbia suavemente, carregando o aroma de café gourmet e pães frescos assados na hora, um contraste gritante com o cheiro de fritura rançosa do antigo boteco. João Pedro ajustava o uniforme novo, camisa branca impecável, calças pretas sem uma prega fora do lugar. O coração batendo acelerado enquanto circulava entre os executivos que tomavam o café da manhã. São Paulo acordava lá embaixo, na Avenida Paulista, com o trânsito serpenteando como um rio de metal. Mas ali no 25º andar, o mundo parecia distante, quase irreal. Era sua primeira semana no emprego, e cada dia era uma lição de humildade misturada à gratidão. O salário de R$2.500 chegara pontual na conta, permitindo que João pagasse o aluguel em dia e comprasse um caderno novo para Lucas, além de um par de tênis que o irmão tanto precisava para a escola. "Mano, eu tô voando alto agora", dissera Lucas na noite anterior, os olhos brilhando enquanto devorava uma pizza delivery, o primeiro luxo em meses. O quartinho em Itaquera ainda era apertado, com as paredes mofadas e o sofá-cama rangente, mas agora havia uma geladeira semi-cheia, com leite fresco e frutas que não murchavam no dia seguinte. João sentia o peso saindo dos ombros, mas uma dúvida persistia. Como Helena o encontrara? Ela falara de recomendação interna, mas algo naqueles olhos negros parecia esconder mais. No refeitório, João equilibrava uma bandeja com sucos orgânicos e croissants, sorrindo para os colegas de terno que mal o notavam. "Bom dia, senhor. Mais café?" perguntava ele a voz firme, apesar do sotaque periférico que ainda carregava o eco das ruas de Itaquera. Uma executiva de uns 40 anos, com laptop aberto e fones de ouvido, acenou distraída, murmurando um sim sem erguer os olhos. Ele se movia com a eficiência aprendida no sabor da esquina, mas aqui não havia gritos de chefe nem mesas lascadas, só eficiência fria e um respeito sutil que o fazia se sentir valorizado pela primeira vez. Durante o intervalo, Clara, a assistente de Helena, aproximou-se com um sorriso amigável. "Você está se saindo bem, João." A dona Helena elogiou sua postura. Ela vem almoçar hoje, inclusive. O nome dela fez o estômago de João revirar. Desde a visita surpresa, ele só a vira de relance nos corredores envidraçados, sempre apressada em reuniões. Agora, ao meio-dia, o refeitório encheu-se com o burburinho de conversas sobre fusões e apps inovadores. João servia saladas leves e peixes grelhados, quando Helena entrou. Elegante em um vestido azul marinho que realçava sua pele negra luminosa. Seus cabelos grisalhos estavam soltos em ondas suaves, e ela carregava uma pasta fina, o passo confiante ecoando no piso de mármore. Seus olhos encontraram os dele imediatamente, e ela acenou, pedindo uma mesa no canto. Enquanto preparava o pedido, uma salada com quinoa e um chá gelado, João sentiu um frio na espinha. Havia algo familiar nela, um traço nos gestos que o remetia àquela tarde chuvosa no bairro da Liberdade. Ele levou a bandeja até a mesa, as mãos firmes apesar do tremor interno. "Aqui está, dona Helena. Algo mais?" Ela ergueu o olhar, o sorriso sutil se abrindo como uma flor. "Sente-se um minuto, João, quero conversar." Ele hesitou, olhando ao redor. Os outros funcionários seguiam o ritmo, ninguém interferindo, e puxou uma cadeira, o coração martelando. "Eu devo isso tudo a você", começou ele, a voz baixa para não chamar atenção. "Mas ainda não entendo. Como soube de mim? Seu Roberto não recomendaria nem o diabo." Helena pausou, espetando uma folha de alface com o garfo, os olhos fixos nos dele com uma intensidade que cortava o ar-condicionado. O refeitório ao fundo zumbia com risadas e tilintar de talheres, mas ali, entre eles, o mundo parou. "João, eu não sou só de recursos humanos. Sou a CEO desta empresa. E aquela mulher que você ajudou na chuva. Era eu." As palavras caíram como uma bomba suave e João piscou.
o rosto empalidecendo enquanto as peças se encaixavam, os olhos gratos na calçada, o tremor das mãos calejadas, o aceno pela janela. Você. A mendiga? Por quê? Gaguejou ele, a mente girando como o trânsito lá embaixo. Helena assentiu devagar, colocando o garfo de lado. Eu faço isso há anos. Disfarço-me de sem-teto para testar a alma das pessoas. São Paulo é uma cidade de contrastes. Eu construí um império aqui, mas sei o que é a rua. Cresci em uma favela no Rio, sem nada, e a bondade de estranhos me salvou. Queria ver quem ainda se importa em meio a tanta indiferença. Você, João, me viu como gente, não como um estorvo. Por isso te trouxe para cá. Não é caridade, é justiça. Ele sentiu as lágrimas queimarem, mas as conteve, o peito inchando de uma mistura de alívio e admiração. Eu só não aguentei ver você. Ela, passando fome. Minha mãe me ensinou isso. Ela lutou até o fim contra o câncer, ajudando vizinhos mesmo sem ter. Agora, com Lucas, eu tento ser o mesmo. Helena estendeu a mão tocando a dele brevemente, um gesto de igualdade que transcendia classes. Sua mãe tinha razão. A gentileza transforma. Aqui, você não é só garçom. Pode subir, estudar, crescer. E Lucas, mande-o para uma escola particular se quiser. A empresa tem bolsas. O almoço se estendeu em uma conversa fluida, Helena contando fragmentos de sua jornada. A migração para São Paulo aos 20, os empregos precários como faxineira e datilógrafa, o curso noturno que a levou à tecnologia. João compartilhou as noites sem dormir, o medo de falhar com o irmão, a demissão que quase o quebrou. Você me salvou, dona Helena, não só o emprego, a fé na humanidade. Ela sorriu, os olhos úmidos. Chame-me Helena, e foi você quem me lembrou por que luto por esta cidade. Naquela tarde, João saiu do prédio com o sol poente tingindo a Paulista de laranja. O ar quente da rua, um abraço familiar após o frescor corporativo. No metrô de volta a Itaquera, ele mandou uma mensagem para Lucas. Boa notícia em casa, a gente venceu. O vagão lotado balançava, mas agora ele via os rostos ao redor com olhos novos. A mãe exausta, o jovem desempregado, sabendo que um ato pequeno podia mudar tudo. Chegando ao bairro, o cheiro de churrasco nas ruas estreitas o recebeu como um velho amigo, e Lucas o esperava na porta, pulando de empolgação ao ouvir a história. Eles jantaram simples, arroz, feijão e bife, mas o riso enchia o quartinho como nunca. Mano, você é um herói, tipo aqueles filmes mais real, disse Lucas, os olhos brilhando sob a lâmpada fraca. João riu, abraçando o irmão. Não, Lucão, somos só gente comum, ajudando uns aos outros. Amanhã, quem sabe, a gente ajuda alguém mais. A noite caía sobre São Paulo, as luzes da metrópole piscando como estrelas urbanas, tecendo uma tapeçaria de resiliência. Longe dali, Helena olhava a mesma cidade de seu apartamento na Bela Vista, um copo de vinho na mão, sentindo que, por mais um teste, a bondade prevalecera. Em uma urbe de injustiças, um prato de comida e um coração aberto haviam reescrito destinos, provando que a compaixão, no fim, era a verdadeira força transformadora.